um pouquinho de ultrassom para vocês saberem avaliar, porque a gente pede no pré-natal. Assim, então, que ultrassom que a gente pede, só para vocês lembrarem? Sempre um ultrassom entre 7 e 12 semanas, que é um ultrassom, como o embrião ele cresce do mesmo tamanho, eu consigo, com esse ultrassom, ter mais claro qual é a idade gestacional dessa gestante. Porque a data da última menstruação, ela pode se enganar, né? Ela pode achar que é uma, mas é outra. Então, isso a gente se engana às vezes, né? Então, é importante a gente ter isso claro, né, com o ultrassom, para a gente não errar, principalmente lá na frente, se ela passa de 40 semanas, para não induzir esse parto antes da hora. Então, por isso que fazer ultrassom no começo é importante. Depois, eu vou pedir, o Ministério pede 3 ultrassons. No segundo trimestre, que é junto com esses exames que eu estou pedindo, de curva, de combis indireto, e o que mais que eu pedi? Curva, combis indireto e a toxo, eu peço um ultrassom, né, de segundo trimestre. E aí eu peço no terceiro trimestre para poder avaliar também a maturidade da placenta, posição desse bebê, está tudo bem. A gente pede esses 3 ultrassons, mas o que a OMS fala que é indispensável, não indispensável, mas o que ajuda mais e que muda um pouco mais os desfechos, é o primeiro ultrassom, né, só para vocês saberem. Tudo bem? Então aqui o alterado é a quantidade de líquido amniótico, que a gente já falou. E aí, assim, além disso, a gente vê no prontuário os exames que ela tem, e ela está na consulta que a gente avaliou, ela estava trazendo os exames que ela fez. Então, ela trouxe o exame de curva glicêmica, o exame de urina 1. E tem alteração nesse exame? Tem alteração. Qual é a alteração? Estou com medo de falar. Vocês estão me deixando sozinha. Eu não gosto de ficar sozinha, gente. Quem participar mais? Então, qual que é a alteração aqui, gente? Oi, tá travando. Qual que é a alteração? A alteração é na curva glicêmica, né, que ela fez, que tá 158 com 2 horas, né? Isso, exatamente. Então, a gente tem uma alteração na curva glicêmica, né? E essa alteração, também na urina 1, mas essa alteração faz o quê? Com essa alteração, eu falo para ela, eu repito o exame, vamos agora confirmar, ou eu já dou o diagnóstico? O diagnóstico. Essa curva é uma curva que já deixa claro para mim, ela é diabetes gestacional, né? E aí, então, eu preciso encaminhar ela para o alto risco, mas não quer dizer que eu não vou continuar o segmento com ela. Porque a maioria das diabéticas gestacionais, a gente só controla, ela só vai fazer, então, né, ela faz o controle. Então, ela vai pegar um aparelhinho, né, de mensuração de glicemia, e ela vai mensurar 4 vezes por dia essa glicemia, normalmente em jejum e depois das refeições, né? E ela vai fazer isso todo dia, 4 vezes por dia, né? E ela vai fazer isso durante toda a gestação, controlando. E ela normalmente passa com o médico e com a gente, mas ela anota esses dados pra gente, ela pega isso no SUS normalmente, e ela vai anotando e a gente vai avaliando se está alterado ou não. Né? Isso numa diabética gestacional, né? Mas ela faz só o controle, ela não precisa de medicação, junto com a alimentação adequada e atividade física. A gente vê que se mantém adequado se ela se alimenta adequadamente para a atividade física, né? Isso é bem comum. E aí ela fez urina, talvez ela tinha alguma queixa, pediram de urina e deu alterado. Proteína, proteína e leucócitos, né? 100 mil leucócitos. 100 mil leucócitos quer dizer o que pra gente?
pesar mais. Tá alterado, não tenho dúvida, tá? Tem alteração, né? Tem alteração. A proteína, né, a gente não sabe, pode ser que é só repete esse exame e essa proteína não aparece mais. Isso também é um indício, mas é um indício de outra comorbidade, né? Que é qual? A comorbidade que está relacionada com a proteína na urina? O Leandro falou, ela está com infecção urinária, é isso mesmo, já acertou. Mas e a proteína? A proteína está relacionada com o quê? A proteína está relacionada com a PA, né? Isso, com uma síndrome hipertensiva, né? Então, não necessariamente o diagnóstico, isso é só um traço, né? Então, faz a gente ficar de olho. Mas a PA dela tá tudo bem. Então, tudo bem, eu peço para repetir a urina, que eu vou ter que repetir, porque eu vou ter que tratar essa infecção urinária, e a gente olha. Não pode esquecer de olhar, né? Essa proteína, se ela veio ou não, né? Alterada. Então, isso aqui é o que tem alterado nesses exames. Isso, só uma cruz. Então, esse aqui eu deixei para vocês verem a parte, o que a gente faz quando ela é diabética gestacional. Então, o que a gente vai fazer? Ó? O rastreamento positivo, quem faz? A gente e o médico, ó lá. Então, a gente deu o rastreamento positivo, eu posso falar para ela, você não precisa esperar. Mas eu tenho que encaminhar ela para o médico. Quem encaminha a gente, o médico de alto risco, né? Então, não necessariamente é na UBS, às vezes não, quase sempre ela tem que ir para um serviço especializado de alto risco, que a maioria das vezes é na maternidade de alto risco. Né? Em São Paulo a gente tem algumas, então ela vai ser encaminhada, essa gestante não vai parir numa maternidade de risco habitual, né? E o que diferencia uma maternidade de alto risco ou baixo risco? Ela tem um suporte de UTI materno. As maternidades, elas têm UTI de bebê, né? Poucos leitos em geral. Mas quando ela tem alto risco, ela precisa ir para uma maternidade que tem UTI para adulto, né? Então, isso é a grande diferença. Aí ela tem que ir, além de fazer o pré-natal com um especialista de alto risco, que em geral é na maternidade que ela vai ganhar esse neném, que a gente já encaminha, né? Ela já sabe, ela faz lá e faz com a gente. Ela não tem acompanhamento na unidade, mas ela vai passar com esse pré-natal de alto risco. E a gente não tem as condutas gerais de rotina, a gente é o médico também. Aí aqui tem algumas coisas que a gente já falou, né, do que acontece, né, na diabetes gestacional, quais são os fatores de risco, idade com mais de 35 anos, sobrepeso, obesidade, ou um ganho de peso acima do esperado, quem já tem um tecido adiposo mais específico, maior, né, quem é baixinho, menor de 1,5 m. Quando a gente consegue ver que o bebê está crescendo mais que o esperado, quando o polidramo é muito líquido, hipertensão pré-eclâmpsia na gestação atual também aumenta o risco dela ter diabetes, né? Antecedentes já muitos abortos de repetição, má formação, morte fetal, um bebê com mais de 4,5 kg, a gente chama de macrosomia, ou de diabetes gestacional, né? Então, há essa história antes, né, da gestação anterior, tem maior risco nessa próxima. Ela tem pai e mãe que tem diabetes e síndrome de ovário policístico também. O que eu recomendo, né? A maioria, então, como eu falei, controla com alimentação. O que é a alimentação? Pensando na alimentação saudável, sem muito carboidrato, sem muito ultraprocessado, com exercícios físicos e com parar de fumar, né, que a gente vai orientar. E a gente coloca assim, ó, apenas 10 a 20% das mulheres elas precisam de insulina. A principal ação é não farmacológica e não farmacológicas. Intermediária, casos, isso. A gente só vai usar a medicação se essas medidas não farmacológicas não controlarem a PA. Aí a gente tem questões, as medicações que diminuem, né, os hipoglicemiantes orais, eles são contraindicados na gestação, que aumenta o risco de anomalias fetais. A grande maioria dos casos, os efeitos relacionados à diabetes gestacional
para a mãe e para o feto não são graves, que é aquilo que eu já falei, né? O uso de insulina deve ser mantido, já que o uso de insulina deve ser mantido nas gestantes que já faziam uso antes da gravidez e que iniciando nas diabéticas de segundo grau que faziam uso prévio de hipoglicemias. Então, assim, se é uma mulher que já é diabética, já toma insulina, ela vai seguir tomando insulina. Se ela tomava uma medicação de diminuir a glicemia, tem que trocar por insulina. Insulina que é seguro. Esse outro remédio não é. Então, aí precisa trocar. E aí a gente vai usar, então, um ajuste de acordo com esse controle que a gente faz com o medidor glicêmico apropriado, né? Então, é assim que a gente cuida da diabetes gestacional na gestante, certo? Então, só lembrando, eu falei para vocês, eu vou repetir os valores do Ministério. Deixa eu voltar lá para o slide. Mas vocês lembram que eu falei para vocês o que é que o Ministério fala de diabetes gestacional? O que é o normal da diabetes gestacional? Então, a gente tem até 85 a glicemia em jejum, né, no primeiro e no terceiro trimestre, quando a gente pede, tá tudo bem, eu não preciso repetir. Se é de 85 a 90, só que ela tem fatores de risco, algum desses que a gente falou, ovário policístico, ganho de peso inadequado, ela é sobrepeso, a maioria das mulheres acaba tendo alguma chance, assim. E deu entre 85 e 90, e isso foi pelo Ministério, aquele manual que eu dou sempre para vocês verem. A gente repete, a gente vai pedir a curva glicêmica, né? Mais que 90, eu peço a curva glicêmica para todo mundo. Mais de 126, eu não preciso pedir curva glicêmica, porque eu vou falar que ela já é diabética, né? Se foi antes do primeiro trimestre, né, ou ali nesse primeiro trimestre, ela provavelmente já era diabética. Então, nem é gestacional. Então, mais de 126, ela não é diabética gestacional, ela é diabética de base, certo? Isso é a taxa, são os valores do Ministério lá em 2016. Em 2017, ele lançou esse aqui, mudou os valores, tá? Então, é só para vocês saberem, né? A minha prova, eu vou cobrar isso que eu falei para vocês até agora, porque é o valor mais comum e é o que eu estou sempre cobrando para vocês, para usar o material do Ministério de 2016. Então, é isso que eu vou usar na minha prova. Mas eu quero que vocês saibam que vocês vão fazer concurso, vão fazer as coisas, que saiu uma nova mexeram nos valores, né? E saiu em 2017, no ano seguinte, esse manual, que é de rastreamento e diagnóstico de diabetes gestacional, do Ministério, tá? Só que como eu dou a aula toda baseada em 2016, eu vou seguir para não ficar tão complexo. Mas eu quero falar desse para vocês saberem. Eu sei que esse aqui está mais atualizado, mas eu particularmente não gosto desse novo manual e dessas novas orientações. E eu vou explicar para vocês o porquê. Na aula passada eu não expliquei, mas eu quero que vocês sejam críticos, que vocês entendam esses processos. Tudo bem? Vocês estão aí me acompanhando? Espero que sim, porque vocês estão quietíssimos. Obrigada, Jéssica. Então, a gente tem aqui as mesmas questões que eu falei de fator de risco. A câmera não está pegando a minha câmera? Tá, aqui tá pegando tudo aqui. Dá para ver tudo de boa para mim. Que bom. Então tá bom. Então tá. A minha não. Então, às vezes é a conexão, né? Pode ser a conexão, dependendo da internet. Então, vamos fazer assim. Eu sou nome de Ana, vocês já sabem. Vocês podem xixi. Vocês querem, então, 5 minutinhos para a gente ir no banheiro e eu continuo, que aí eu vou explicar esse protocolo novo do Ministério. Então, eu já expliquei os valores do manual, que é o que vocês têm mais acesso. Esse eu deixei também lá para vocês. Mas eu não vou cobrar isso na prova, mas eu não duvido que ele caia nos concursos, né? Até para vocês pensarem. Então, é por isso que vocês têm que saber. Uhum. Né? Professor, você vai solicitar a evolução? Se a gente vai fazer evolução também? Sim. A ideia é que a gente sempre faça evolução.
Vão pensando já na evolução, pensando o que está dando de alterado, que orientação que vocês vão dar. Eu já estou dando as orientações para vocês. Se vocês não esquecerem o que eu estou falando, é isso que vocês vão falar para a gestante, né? Escrever que vocês orientaram, né? Tudo bem? Então, o que está alterado? A gente já viu. Não, beleza, mas a gente vai mandar da mesma forma que a gente mandou da Camila? Então, se a gente conseguir, quem quiser ir tentando escrever, a gente olha agora, mas vocês vão escrever e me entregar também, os dois casos, o da Luana e da Camila, né? Que aí vocês vão me mandar a evolução. Que pode ser depois das férias, né? Não precisa ser hoje. Pode ser depois das férias, eu já mudei lá. Mas eu quero que vocês façam, porque é um jeito bom de exercitar a escrita, né? Que vocês vão fazer isso tanto na vida, mas é um jeito de ir trabalhando e deixando esse raciocínio claro na cabeça de vocês. Então vai sim, tá bom? Então, 5 minutinhos, eu só vou ali e já volto. Fred, sai daí. Para com isso.
Voltei. Vocês estão aí? Oi. Você nem sabe. Sabe quem foi que me chamou para trabalhar? Hum. O Einstein. Só que é para ficar naquele bagulho lá da campana. E eu tô na mão para ir. Você é saudável. Pensa que você vai fazer diferença no mundo. R$4.000 só por 3 meses. Aí eu vou, pego corona. E aí? O seu trabalho é fixo e bom? Ou você vai assumir os dois? Eu vou ficar nos dois, né? Eu ia, mas aí o meu serviço já falou que se eu for para lá, eles vão me mandar embora, porque o risco de eu passar pro hospital é muito grande. Mas você trabalha e você gosta do que você faz? Aonde eu trabalho? Uhum. Eu quero ganhar mais, né, doutora? Eu vou ganhar o dobro de lá. Então, não sei, é um desafio, assim, né? Se você acha que, porque assim, querendo ou não, é uma oportunidade deles verem o seu trabalho. E isso para todo mundo, né? Vocês sabem que assim, quem já é técnico de enfermagem está tendo muita oportunidade, né? Se você é bom, se você é bom, eles vão ver, e aí você tem grande chance. Só que você viu o tanto de gente doente já no Sírio, 104 auxiliar técnico lá, enfermeiro, médico doente, 104. A chance de contaminação é alta. Mas aí você é saudável? Porque assim, de certa forma, eu acho que todo mundo vai pegar, né? Que gente vai pegar e ter mais sintoma e outros não. Eu acho que a minha irmã pegou. A minha irmã é profissional da saúde também, né? Ela é nutricionista, ela trabalha no hospital, mas ela passa nos quartos, né? Mas eu acho que ela pegou, porque aí ela ficou 10 dias afastada, teve sintoma e passou, voltou a trabalhar já. Ninguém testa, né? Mas o problema disso é o seguinte, eu peguei o corona, eu fiquei com um problema pulmonar. O meu pulmão, ele não volta, ele vai cicatrizar. Ele vai ficar cheio de cicatriz. Eu vou tomar remédio pro resto da vida. Os R$4.000 que eu ganhei. A gente não sabe. Mas a gente sabe. Mas assim, a gente sabe que tem gente que vai ficar mais sério, que isso pode acontecer. Mas não quer dizer que você vai pegar corona e vai ficar para sempre doente tomando remédio. Mas também a gente sabe que tem uma mortalidade considerável. Não tanto na nossa cidade, mas tem também. Então, não sei, é para você pensar que pode ser uma oportunidade? Pode. Você pode estar fazendo diferença para o mundo? Pode. Você pode ficar doente? Pode. Pode ser uma oportunidade de trabalho e depois ficar melhor lá e trabalhar já no Einstein, né? Pode. Quê? Eu já fiz a prova, passei. A minha mãe falou, se eu for, eu não preciso em casa. Eu fico lá mesmo, que ela não quer pegar. Difícil, né? Aí é full, mas faz parte. Acabei de fazer a prova. Difícil pra caramba aqui. Online? Eu já fiz a prova, eu já passei numa parte. Aí eles me mandaram agora uma prova online pra fazer um monte de pergunta. Difícil. Tava fazendo enquanto tava ouvindo você e fazendo aqui a prova. Ai, meu Deus. Então, parabéns, passou já é uma coisa legal, né? Então tá, vocês dois pensamos profissionais de saúde, a gente nunca passou uma situação assim, tão na cara, né? Mas isso é uma das situações, a gente se coloca em risco mesmo, né? Muitas vezes. É complicado. Pensa, depois você me conta, quero saber. Se eu sumir, você sabe o que houve, né? Não vou. Vou lá, então, vamos lá, vamos dar sequência, tudo bem? Fala, Leandro. Pelo diagnóstico de diabetes gestacional em situação de viabilidade financeira, aqui a gente entra mais a classe socioeconômica da paciente? É muito mais, a gente até pode, né, porque assim, a gente tem isso, 100%, é isso que você viu, né, 100%, a gente consegue detectar 100% das diabetes gestacionais se a gente segue esse modelinho que tá aqui. E aí a gente tem esse outro slide, que é quando a gente consegue 86% da taxa de detecção. Que a gente tem a diferença do exame de glicemia em jejum, que
que é um exame sensível. Então, se eu só faço o exame de jejum, eu vou falar que muito mais gente é diabético gestacional do que de fato é, né? E quando eu faço a curva glicêmica, que é um exame mais específico, vai dar mais, todos erram, né? Mas ele vai errar menos a curva glicêmica de quem tem diabetes gestacional. Ele vai dar o erro, né? Vai aparecer alterado nas pessoas saudáveis menos do que na glicemia, porque às vezes mesmo uma pessoa saudável dá uma glicemia alterada. Então, é mais comum a glicemia aparecer mais gente que tem... Calma aí, deixa eu só gravar, né? Então, quando a gente faz uma glicemia em jejum, a gente chama mais sensível, a gente consegue pegar mais gente dando alteração e a gente vai chamar mais gente de diabético gestacional do que de fato é. Uma curva glicêmica, ela é mais específica, eu acerto mais, né? Eu erro também, mas eu acerto mais. Então, quem eu chamo de diabético gestacional é mais diabético gestacional do que quem eu chamo de diabetes gestacional só com o exame da glicemia de jejum. E aí essa coisa de viabilidade financeira, eu estou falando do sistema, porque você fazer uma curva glicêmica para todo mundo não é barato. Você usa muito mais equipamento do que uma glicemia em jejum. Glicemia em jejum é um exame simples, enquanto a curva glicêmica é um exame mais complexo. Então, depende do sistema que você tem, você vai fazer uma coisa ou outra coisa. O Ministério, eu vou colocar as duas, como eu vejo as duas coisas, né? Como eu vejo não, como o Ministério trouxe, né? O texto que está lá do manual, vocês têm acesso, pode ler, é isso que eu vou estar falando. O que ele fala? Eu tenho uma taxa de 86, pego quase todo mundo que tem diabetes. Se eu faço glicemia em jejum e falo que é diabética gestacional, quem deu mais, olha lá o que eles estão colocando aqui, quem deu mais de 92 a glicemia em jejum, com menos de 24 semanas, ela fez uma glicemia e deu 92 para cima, né? De 92 para cima. Então, 92 ainda não é diabética, porque não é igual, é só maior. Então, se deu 92, eu já vou considerar ela diabética gestacional. Vocês viram? Aí ela faz mais uma glicemia e deu entre 20, porque a gente não tem recurso para fazer a curva glicêmica, porque a curva glicêmica é cara. Se ela deu menor que 92, ela não é diabética. Se ela fez a curva e deu maior do que 92, olha lá. Então, aqui. Deu menor que 92, aí ela repete a curva entre 24 e 28 semanas. Segue menor que 92, ela não é diabética gestacional. Se ela deu entre 92 e 125, eu já tenho diagnóstico de diabetes gestacional. Se ela deu menor que 92 a primeira vez, e ela faz entre 24 e 28 semanas o exame, e deu maior do que 92, eu vou considerar ela diabética gestacional também. Então, eu vou ter um número de diabetes gestacional muito maior. Só que eu pego quase todo mundo que tem diabetes gestacional. Eu pego 96 ou 86%, isso é bastante até. Mas eu não faço curva glicêmica nas mulheres. Mas essa taxa é muito comum. Eu não sei se vocês têm o costume de ver exame. Pensa, o normal, em geral, das pessoas sem estar gestante, a gente fala que até 99. Você falar que uma gestante acima de 92 é diabética, é você pegar um número grande de mulheres e falar que ela tem diabetes gestacional. Qual que é o problema? Pelo que eles apontam, não tem muito problema. Porque, assim, eu chamar uma mulher que tem diabetes gestacional, uma mulher, às vezes, que é saudável, mas que eu vou chamá-la de diabetes gestacional, mas eu só vou trazer mais cuidado para ela. Porque eu só vou fazer, claro, ela vai ter que fazer o controle, então ela não vai tomar uma medicação desnecessária, mas ela vai fazer o controle com um medidor de glicêmico, né, 4 vezes por dia. Ela vai ter muito mais orientação sobre a alimentação dela, ela vai receber mais orientação sobre atividade física, a gente vai mandar ela para alto risco, ela vai ganhar o bebê na escola de alto risco, ok, a gente vai ter mais gasto nisso, mas eu controlo melhor essa diabetes gestacional, porque a gente tem uma população mais obesa, mais sobrepeso, que se alimenta mal, uma população mais doente. Então, o Ministério acha que é melhor a gente cuidar mais
mesmo a gente pegando mais gente que talvez seja saudável, mas a gente pega quase todas as diabéticas. Isso é o olhar do Ministério, sem a curva glicêmica. Com a curva glicêmica, tudo bem esse aqui? Qual que é o problema pra gente e por que eu não gosto, né, desse modelo? Mas já eu falo. Mas isso é o jeito que o Ministério fala. Eu tenho mais diagnósticos de diabetes gestacional, mas eu estou cuidando mais dessas mulheres, né? E aí a gente tem como a curva. Como é que a gente faz com a curva glicêmica? Com a curva glicêmica, eu pego quase todo mundo, né? E aí é igual, ó. Eu vou fazer... Vamos lá, eu faço a glicemia com menos de 20 semanas, no início do pré-natal. Com mais de 26 para cima, gente, ela é diabetes gestacional, ela já é diabética. Ela não é diabetes gestacional, ela já é diabética. Entre 92 e 125, a gente já vai considerar ela, não precisa repetir, tá vendo? Ela já é diabética gestacional. Mas se deu mais que 90, se deu menor que 91, né, de 91 para baixo, eu vou fazer uma curva glicêmica entre 24 e 28 semanas, que é igual a gente viu, jejum, primeira hora e segunda hora, entre 24 e 28 semanas. Aí a gente tem os valores, né? O jejum normal é até 125, não tem problema. Alterado na primeira hora quando deu mais do que 180, e na segunda hora quando deu mais de 153. Esses são os alterados. Ela dando alterado aqui, a gente vai diagnosticar ela como diabetes gestacional. Não dando, ela vai fazer mais uma glicemia em jejum no fim da gestação, para a gente saber se está tudo bem ou não. Mas ela faz curva glicêmica no meio, para a gente poder fazer esse diagnóstico. Então, é um diagnóstico mais preciso, só que é mais caro. A questão é, para mim, por que eu não gosto disso? É minha opinião pessoal, tá? Eu não gosto de exames desnecessários. Eu acho que a gente vai ter muito mais... Eu acho não, né? Eles sabem também. Tem muito mais mulheres tendo diabetes aparecendo com diagnóstico de diabetes gestacional desnecessário, e muita gente saudável que não tem nada a ver com essa história, que se alimenta super bem, tendo que fazer um exame de curva glicêmica, que é muito horroroso de fazer, desnecessariamente, sobrecarregando o sistema dela desnecessariamente, né? Então, eu não gosto, sem ver nada clínico, não está falando de avaliar fator clínico, nada disso. A gente da enfermagem, quando eu tenho um diagnóstico, muita gente sendo diagnosticada por diabetes gestacional, me tira também a autonomia de cuidar dessa mulher. Quando ela tem diagnóstico de diabetes gestacional, eu não posso mais cuidar dela. Quem cuida é o médico, ele cuida comigo.